Vocês ouviram uma leitura que faz alusão ao ato que nós estamos presenciando aqui nesta tarde. E eu desejo que todos aqui estejam alegres, felizes, vivendo debaixo e fluindo a gloriosa paz do Senhor Jesus. Então vamos repetir Mateus capítulo 28, versículos 18 até o 20. Vocês olhem na tela, nós vamos repetir essas palavras. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podem sentar-se. Glórias a Deus. É uma alegria para mim, também para toda a igreja do Senhor aqui nesta cidade, poder contemplar esse grande número de pessoas que, após ter se conscientizado da necessidade de seguir a Jesus na igreja, obedecendo aos mandamentos da sua palavra, depois de terem feito um discipulado, no qual foram instruídos a respeito da doutrina da salvação, depois de terem passado por uma palestra no dia de ontem à tarde, por sinal, sentimos muito a presença do Senhor aqui na palestra de ontem à tarde. E hoje, dia 7 de setembro, vai ficar marcado na história de vocês como o dia que vocês estão dando, digamos, o sim definitivo para fazer parte da família de Deus. A Bíblia compara a igreja a uma grande família. E essa família é uma família que os laços não se rompem com a morte física. Ao contrário, é uma família eterna. Aqui na terra, as famílias vão sendo, digamos, acrescidas e substituídas, não é? Porque os mais antigos vão passando e os novos vão surgindo no lugar. Mas lá no céu, cada membro que faz parte desta família vai viver por toda a eternidade. Glórias a Deus. Então essa família nunca vai se perder, né, durante toda a eternidade. Será uma família eterna para desfrutar a presença do Senhor nos céus. Vocês observaram pela leitura que o pastor Sabadim fez, e depois eu fiz questão de repetir alguns versículos com vocês, que o Senhor Jesus ressuscitar, portanto, revestido de toda a autoridade, depois de ter vencido a morte, ele apareceu aos seus discípulos, e ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois dele dar conhecimento aos seus discípulos que estava revestido de toda a autoridade, ele deu uma ordem que é chamada de a grande comissão. E nesta ordem, ele falou, ide por todo o mundo. A quem Jesus falou? Aos seus discípulos. A todos aqueles que acreditam nele. Em outra passagem, digamos que tem conexão com esta, quando Jesus está prometendo capacitar os seus discípulos para esta imensa tarefa, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria,
e até aos confins da terra. Oh, glórias a Deus! Eu quero dizer para você que estamos em Tamandaré, digamos que aqui é a nossa Jerusalém. Samaria, digamos que são as pessoas que estão à margem, talvez até da sociedade, talvez até de questões espirituais. Judéia, vamos dizer, aqueles povoados mais próximos de nós, mas chega até aos confins da terra. E note bem a expressão que Jesus disse: tanto em Jerusalém, onde vocês estão, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por isso, um crente que é crente de verdade, um obreiro que é obreiro de verdade, um dirigente de congregação que é dirigente de verdade, um pastor que é pastor de verdade, ele não está preocupado em evangelizar só o seu bairro, só a sua vila, mas ele se preocupa sim em ganhar os vizinhos para Jesus, mas ele está lançando uma mão estendida para alcançar pessoas que estão lá mais longe. Oh, glórias a Deus! E se alguém não tem essa consciência, talvez está faltando um pouco do Espírito Santo na tua vida, porque quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, nos preocupamos com Jerusalém, nos preocupamos com Judéia, nos preocupamos com Samaria e nos preocupamos também com os confins da terra. Oh, glórias a Deus! Então está na hora de você se despertar. Então essa missão foi dada a todos os discípulos. E talvez alguém diga: mas será que foi só para o primeiro século? Não, meus irmãos. Primeiro Jesus prometeu: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se os séculos ainda não foram consumados, essa missão ainda está em andamento. Alguém profetizou aí no século XIX que era só a razão triunfar no mundo e a religião acabaria. Engraçado, muita gente quis desacreditar do cristianismo, achou que isso já estava ultrapassado. E o que veio no lugar? Vocês estão vendo o que veio no lugar. Veio as crenças muçulmanas e outras crenças por aí, trazendo às vezes muita violência, trazendo tantas coisas que estão trazendo um grande problema para a humanidade. Porque é interessante, meus irmãos, existe uma máxima que diz assim: o poder não tolera espaços vazios, ele sempre vai ocupar poder. Se você, que é do bem, abandona a televisão, o mal vai ocupá-la. Se você que é do bem abandona a política, não quer saber de política, pode ter certeza que o mal vai ocupar. Se as pessoas fecham o coração para Deus, pode ter certeza que o diabo vai ocupar o lugar. Essa é uma coisa que está aí patente aos nossos olhos. As pessoas, muitas delas, foram cristãs em épocas passadas. Está aí a Europa, o grande berço do avivamento, aí pelo século XVII em diante. E hoje se diz que é uma Europa pós-cristã. Mas o que está acontecendo na Europa? Acompanhe os noticiários. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a igreja não vai ser derrotada. Pode acontecer de em alguns lugares a igreja se tornar um pouco fraca devido às pessoas rejeitarem os sadios ensinamentos da palavra de Deus, mas se em algum lugar as pessoas não querem, em outro lugar vão querer, porque o fundador da igreja garantiu que é Jesus. Repita comigo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio na promessa de Jesus, e se você acredita, dê um glória a Ele. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, o diabo é terrível. Em algum lugar ele quer destruir a igreja com perseguições, com prisões, com torturas, com proibições, e ele não consegue, porque sempre tem alguém que é fiel. Até lá no mundo muçulmano tem muita gente se convertendo a Jesus. No mundo comunista tem gente pagando com a sua vida
o desejo, a vontade, a convicção que devem ser cristãos. E eles não conseguem extirpar essa chama que está no coração do homem. Mas em outros lugares, o diabo ele usa outras estratégias, outras táticas, porque ele quer, o objetivo dele sempre é destruir a igreja. Imagine você que hoje existem muita gente que diz: eu sou cristão, mas eu não tenho igreja. Interessante. Não tem igreja para servir a Deus, não tem igreja para expressar sua fidelidade a Deus, não tem igreja para viver em comunhão com os irmãos, não tem igreja para apresentar seus sacrifícios a Deus, e diz: eu sou cristão. Bem, dizer que é cristão porque acredita que Jesus existe, até o diabo acredita que Jesus existe, ele sabe que Jesus existe. Então esse tipo de cristianismo não vale nada. Em primeiro lugar, veja bem o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Em segundo lugar, Jesus colocou um grupo de liderança nesta igreja. Todo mundo que estuda a Bíblia sabe que os primeiros líderes foram os 12 apóstolos. Depois dos 12 apóstolos, quem lê e estuda a história da igreja sabe que teve aqueles que são chamados os pais da igreja, patrística, na área teológica, estuda essa matéria sobre os pais da igreja, isto é, os sucessores imediatos dos apóstolos que conviveram com Jesus. E claro que depois desses chamados pais, outros se sucederam, e esse tipo de cristianismo está sobrevivendo até os dias de hoje, embora combatido, embora caluniado, embora zombado, embora criticado, embora perseguido, mas o cristianismo está aí. Então eu quero te dizer, não vá na onda do diabo de querer ser um cristão sem igreja, porque a Bíblia diz, repita comigo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia também diz, repita comigo: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Veja a alegria de pessoas que outrora serviram a Deus. Por exemplo, Davi, repita comigo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O mesmo salmista também declarou: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Deus dos exércitos. O salmista também declarou: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor em todos os dias da minha vida. Se você tem prazer de estar na casa de Deus, diga um amém. Agora, se você é daquele crente que só vem na igreja no dia de ceia, só no dia que você tem escala para cantar, para pregar, você está muito errado. Você precisa de exercer a tua comunhão com Deus no meio dos crentes, no meio da igreja do Senhor Jesus. Conta-se que um cidadão deixou de frequentar a igreja por algum tempo. Era um camarada muito inteligente, e o pastor dele também, modéstia à parte, era também inteligente. Aí o pastor um dia foi à casa desse cidadão. Era inverno, e ele estava com a lareira acesa para se aquecer do frio. O pastor observou que ali tinha uma tenaz perto daquele braseiro. O pastor pegou aquela tenaz, separou uma brasa e pôs à parte. E o pastor não falou nada. Até aquele cidadão disse: o senhor já veio me cobrar que eu estou ausente do culto. Não, eu vim bater um papo com você, ver como você está. E foram conversando, serviram um cafezinho e tal. E quando aquela brasa já estava apagada, coberta de cinzas, o pastor pegou aquela brasa e colocou novamente no braseiro. Dali a pouco aquela brasa esquentou, reavivou, ficou acesa outra vez. E quando o pastor viu que a brasa já estava acesa outra vez, o pastor disse: pois é, meu amigo, eu já vou sair, Deus te abençoe, fique em paz com Deus. E o cidadão disse para ele assim: pastor, eu entendi a lição. A brasa fora do braseiro se apaga, mas quando está junto mantém o calor. Eita
Glória! Se você permanecer unido com o povo de Deus, o calor do Espírito Santo sempre vai te aquecer. Você vai ser sempre alimentado com a gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Mas se você ficar sozinho, daqui a pouco você desanima, daqui a pouco você desvia, e às vezes você nem percebe que já está desviado. Se alguém aparecer e perguntar para você, você vai dizer: eu sou crente sim, mas já deixou de ser crente faz tempo.